Enfim, em 2004 eu resolvi investir novamente no estudo sobre japonismo e fui fazer então essa pesquisa no México, que foi uma comparação entre japonismo no Brasil e japonismo no México, né? Eu tenho todo o material processado, mas ainda eu preciso voltar a esse material, porque em seguida do retorno do México, então aí fechando parênteses, eu tinha um salário muito pequeno que não estava dando para eu sobreviver, e eu comecei a verificar quais as opções que eu possuía, que eu poderia me candidatar e que eu poderia, qual outro caminho que eu gostaria de trilhar, né? E aí eu fiz 2 concursos em Recife, fiquei em segundo lugar nos 2, mas havia só uma vaga, então o 3º concurso para professor universitário foi feito então para Brasília. Esses 2 primeiros foram na área de História Contemporânea e História de África e africano no Brasil, africanos e brasileiros, né? E o 3º foi aqui na UNB, no curso de Arquivologia, né? E como eu tinha feito aquele retorno, né, para explicar como é que eu me candidatava a um curso de Arquivologia, quer dizer, eu tinha uma formação, tinha um estudo em Arquivologia e me senti capaz de prestar esse concurso. E venci, né? Consegui realmente conquistar essa vaga e vim e assumi o meu posto em 25 de setembro de 2006. Né? Então, minha história aqui em Brasília começa nessa data. A minha história começa em 25 de setembro de 2006 até 1º de agosto de 2017, quando eu me aposentei. Eu passei 2017, já estava quase que finalizando o semestre, então eu não tinha como dar aula, mas em 2018, em 2007, nós demos, os professores que foram admitidos em 2006, nós demos cursos de férias, né? Então passamos janeiro e fevereiro dando cursos aqui na FCI. Então passamos janeiro dando curso de férias para graduação de Arquivologia, e até 2009, até 2010, até 2009, o segundo semestre de 2009, eu dei disciplinas para Arquivologia. Em 2007, o professor Renato era chefe do departamento, na época era Departamento de Ciência da Documentação e Informação. Departamento da Ciência da Informação e Documentação, CID. Toda vez que ele me encontrava pelos corredores aqui desta faculdade, ele me dizia: tem uma comissão para criar um curso de museologia, você não quer fazer parte? E eu respondia: espera um pouco, porque eu estou chegando nessa universidade, nessa faculdade, e eu precisava de um pouco mais de tempo para saber, para entender um pouco como é que é o funcionamento e se eu realmente é isso que eu quero, né? Porque afinal de contas eu havia me preparado para ingressar no curso de Arquivologia e de repente estavam me perguntando se gostaria de participar da criação de um outro curso, Museologia. Tudo bem, eu tinha formação e tinha conhecimento e poderia colaborar, mas é muito difícil para quem está vindo de
de uma mudança de estado, de vida diária e se proposto a entrar na arquivologia e de repente ter que reconsiderar toda essa proposta e ingressar numa outra área, né, numa outra disciplina que você não tinha até então pensado sobre essa possibilidade, né? Mas eu acho que o professor Renato, ele foi muito paciente, mas chegou uma hora que creio que ele pensou que se ele não tivesse uma atitude mais drástica, talvez a proposta se perdesse, né? E eu me lembro de uma reunião do colegiado do CID, em que ele simplesmente colocou que ele estava renunciando. Ele era o presidente dessa comissão, então ele estava pedindo a dissolução dessa comissão e pedia para que se formasse uma nova comissão para levar à frente essa proposta de criação de um novo curso. E emendando com isso, já propôs que eu ingressasse nela e que presidisse a comissão. Eu não me sentia à vontade de recusar. No momento eu fiquei muito assustada, porque eu nunca, na minha vida, eu nunca pensei que teria uma responsabilidade dessas, né, de criar um curso de graduação. Um curso de graduação significa você criar caminhos para os jovens que estão iniciando sua vida de conhecimento e depois profissional, eu achava muita responsabilidade, mas por outro lado, se eu não aceitasse, provavelmente essa ideia iria, enfim, iria desaparecer. E como eu lembrava da Valdiza, toda a luta dela para consolidar o curso dela, para criar e consolidar o curso dela, e eu, enfim, tive que, em instantes, passar todas essas questões na minha cabeça e decidir se aceitava ou não. E aí pesou mais essa responsabilidade em relação a todo o trabalho da Valdiza, né? Que, afinal de contas, entre aspas, eu sou uma cria, né, dessa capacidade intelectual e disponibilidade humana que era a Valdiza, então eu não me sentia à vontade de recusar. E aí, então, começou a funcionar essa comissão, né? A comissão anterior, se não me engano, era formada pelo professor Renato, professora Georgette e professora Elmira, e eu não sei se a professora Darcilene e a professora Dulce faziam parte, eu não sei. Essas duas professoras eu não tenho muita certeza. Mas, na sequência, nessa comissão que o professor Renato criou nessa reunião do colegiado, integraram a comissão, então, eu, como presidente, a professora Darcilene se dispôs a continuar, me parece que ela já estava na outra, a professora Elmira, a professora Dulce e a professora Cíntia se dispuseram a integrar, e foi assim que a gente trabalhou. Foi essa primeira comissão, e nas primeiras reuniões que a gente fez, foi sugerido que, em vez de criar uma proposta de criação, um projeto de curso, que ele fizesse uma proposta de viabilidade do curso. Isso, eu tenho a impressão que meio ano depois, eu não tenho aqui de memória as datas certas, mas enfim, nós tínhamos meio ano para desenvolver essa proposta, se não me engano, e aí apresentamos então essa proposta de viabilidade, porque gostaríamos de saber se esse colegiado do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, que pertencia à faculdade
Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade e Ciência da Documentação e Informação, se não me engano. Não sei a sequência dos cursos, mas enfim, FACE. E precisávamos saber se esse colegiado estava disposto a batalhar pela criação de um novo curso, porque em nossa cabeça não havia, não era pertinente que a gente perdesse tempo desenvolvendo uma proposta, um projeto de curso que o próprio departamento não fosse batalhar para que ele se efetivasse. Então foi essa primeiro trabalho dessa comissão. Apresentamos a proposta de viabilidade e mostrando quantos cursos de graduação existiam num país, e mostrando que, ao invés de criar um curso de especialização, como era a proposta inicial, era necessário que criássemos um curso de graduação em museologia, porque existe a museologia, essa área, existe um conselho que regulamenta a profissão, o Conselho Federal de Museologia, que estabelece que o museólogo só vai poder trabalhar como museólogo quem é formado numa graduação de museologia ou numa pós-graduação de museologia, aqueles que, na época da criação desse COFEM, já possuía 5 anos de trabalho considerados como de museologia nos museus ou instituições afins, né? E nós ponderamos então que não era possível criar um curso de especialização, embora isso fosse pertinente para a faculdade em termos de arrecadação de recursos, porque um curso de especialização poderia ser cobrado e a faculdade, na época, o departamento poderia ter mais recursos para desenvolver seus trabalhos. Mas eu pensava principalmente nesses jovens que vinham fazer sua graduação, que iria iniciar sua vida profissional, e de repente você oferece um curso que não vai ser, através dele, ele não vai poder se inserir no mercado de trabalho, porque ele não vai ser considerado museólogo, e os museus não têm tanta abertura para inserção, na época, né, de profissionais que não tivessem essa titulação, né? Ou então não tivessem um currículo que comprovasse a competência para desenvolver os trabalhos nos museus, né? E eu me sentiria muito mal de criar um curso. Eu vi muito essas críticas no curso de especialização que foi desenvolvido na USP, que muitos alunos fizeram esse curso e depois não foram considerados museólogos e não puderam participar de concurso para museólogos, ou então não puderam, tiveram seu acesso aos museus ou instituições semelhantes um pouco dificultado, né? Se não fossem pessoas com uma competência, uma capacidade reconhecida, era muito difícil deles ingressarem nessas instituições museais, né? Então a proposta nessa primeira comissão, né, a viabilidade, era a criação então de um curso de graduação, que o próprio CID se comprometesse a batalhar pela implantação desse curso aqui como graduação, né? E pensando que na verdade quem viesse a fazer esse curso teria uma perspectiva de inclusão na área profissional, porque não existia curso de museologia na região, né? O curso de Goiânia foi criado depois, Minas Gerais também foi criado depois. Estava em discussão, mas não tinha sido criado. Mato Grosso até hoje não criou.
São Paulo não tinha, até hoje não tem curso de graduação, Paraná também não tem, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará foi criar bem depois, e o Nordeste, Bahia existia o curso de Salvador, né, em Salvador, da Universidade Federal da Bahia, e do Recôncavo Baiano estava sendo desenvolvido. E, se não me engano, o curso de Sergipe já estava começando a ser instalado, de Porto Alegre, já existia o curso da Unibave, né, que Universidade de Barriga Verde, se não me engano, acho que é em Joinville, se não me engano. E eu acho que a universidade, o curso de museologia da Universidade Federal de Pelotas também existia nesse momento, né? E o colegiado aprovou essa proposta de criação de... E o colegiado? E o colegiado, então, aprovou a proposta de desenvolver um projeto projeto acadêmico, né, para esse novo curso, e se comprometeu a batalhar por ele, né, nas instâncias superiores. E com essa perspectiva de ter esse apoio do colegiado, foi formado nova comissão, né, e me reconduziram para a presidência da nova comissão, e permaneceram... eu esqueci de falar, na primeira comissão a professora Cíntia também fez parte, né? Então permaneceram a professora Cíntia Roncalho, a professora Dulce Batista e a professora Darcilene Sena Rezende. Na primeira da viabilidade, a professora Elmida fez parte, mas na segunda ela já era diretora, chefe de departamento, e em seguida diretora, e suas responsabilidades já dificultaram a sua participação. Então a comissão ficou reduzida a 4 professores que se debruçaram nas propostas de reestruturação do curso de museologia da Unirio e curso de museologia da Universidade Federal da Bahia. Eu tive o apoio do professor Mário Chagas, e ele intermediou, então, o acesso à proposta de reestruturação do curso de museologia da Unirio, assim como, através do apoio da professora Sueli Cerávulo, eu tive acesso à proposta de reestruturação do curso de museologia da Bahia, né, e que foi encaminhado, foi cedido pela professora Cidelli, né? E agradeço muito, então, esses 2 professores e todos os professores da Unirio e da UFBA, né, pela gentileza em ceder uma cópia desses projetos. O curso ainda não estava implantado, essas propostas de reestruturação não estavam implantadas, e eu então agradeço muito esses professores desses cursos pela gentileza em ceder essas cópias para que essa comissão pudesse analisar e criar a sua própria proposta, né? Então foram meses de reuniões praticamente semanais, confrontando propostas destas 2 universidades, e também a proposta da Federal do Rio Grande do Sul e da Unibave, que tivemos acesso, né? Eram essas 4 cópias que tínhamos em mãos para poder analisar e decidir qual o perfil e qual a característica que daríamos a esse curso na Universidade de Brasília, né? E após meses de estudo, muita discussão, né,
e também confrontando o que queríamos com a disponibilidade que a lei do MEC permitia para a criação de cursos novos. Existia um número de horas que não poderíamos ultrapassar, e ficamos um pouco engessados então por esse limite, né, de número de horas. Eu infelizmente, minha memória para números é péssima, então não tenho de cabeça qual é esse limite. Eu sei que nós criamos exatamente no limite de números de horas que o MEC permitia, né? Tivemos que reduzir. Eu me lembro que museologia e comunicação eram denominações que foram adotadas pela Universidade do Rio de Janeiro, né, Federal do Rio de Janeiro, e eu me lembro que nós tivemos que reduzir, se não me engano lá eram 6 módulos e nós tivemos que reduzir para 4, porque senão ultrapassaríamos aquele número de horas e o curso não seria aprovado. Isso já tinha sido bem sinalizado o setor da reitoria que trata da criação de cursos novos. Então, nós diminuímos o número de módulos de museologia e comunicação. Não fomos pelo viés de trazer eu não me lembro exatamente os termos das disciplinas, mas enfim, a Universidade Federal da Bahia tinha muitas disciplinas voltadas para a questão do museu de arte sacra, que para nós não faria não tinha muito significado, porque nós não temos museus com acervos de arte sacra suficientes para que pudéssemos criar disciplinas voltadas para ela, né? E pensávamos bastante que teríamos que criar disciplinas que pudesse criar condições para os alunos de atenderem a especificidade dessa região do Centro-Oeste. Então, a antropologia, a questão da natureza e a questão do digital ou como estamos numa faculdade, na época não era ciência da informação, né? Mas era departamento da ciência da informação e documentação, perdão, se chamava já desde o início, ciência da informação e documentação. Depois, nosso nome ficou com Faculdade da Ciência da Informação somente, né? E, então, essa questão da ciência da informação também era um viés que deveria ser aprofundado, e menos a questão de arte sacra ou a questão do mobiliário. Essas questões, pensamos que os alunos poderiam adquirir esses conhecimentos buscando disciplinas que são oferecidas por outras faculdades que talvez contemplassem um pouco essas questões, né? E tentamos então concentrar na questão, principalmente de formar os alunos para capacitá-los a identificar tipos de técnicas de arte que são desenvolvidas e que estão aplicadas nas obras de arte, né?
nos acervos que possuímos aqui em Brasília, e por isso o pensar em disciplinas que pudessem ser oferecidas pelo Departamento de Artes Visuais, né? E a antropologia, sempre desde o início eu pensei na antropologia, porque nós temos muita proximidade com essas comunidades indígenas aqui, estão em pleno território deles, né? E eu considerava fundamental que nossos alunos pudessem se sensibilizar para esse patrimônio, pudessem criar condições de colaborar com essas comunidades indígenas, para que esses grupos indígenas e com suas memórias e histórias, para que pudessem auxiliar esses grupos, né, na defesa de sua história e sua cultura, né? E pensamos também que não podemos deixar de trabalhar com a questão da história, porque, afinal de contas, estamos na capital federal de um país e temos que ter condições de criar um curso que possibilite aos alunos, né, condições de participar de museus de história, né, museus nacionais e museus voltados para essa memória desse país, né? E aí a questão de recorrer ao Departamento de História, poderíamos ter recorrido a vários outros departamentos, mas me pareceu que não poderíamos, pela carga limite de horas para o curso, não daria para incluir todos os outros cursos que, a meu ver, eram importantes estarem participando desse curso, mas não havia condições. Então, o fundamental me pareceu, e a comissão, os outros professores concordaram comigo, nessas 4 áreas, né? História, antropologia, artes visuais, história, antropologia, artes visuais e nós, né? São 4 áreas, né, Mônica? É isso? Uhum. Tinha também arquitetura, né? E já vou entrar na arquitetura, né? Isso, então, quando essa segunda comissão, né, depois de aprovada então a viabilidade, essa segunda comissão comparou todas essas propostas que tínhamos à mão, né? E formatamos uma proposta de curso e aí submetemos ao colegiado, e o colegiado aprovou, né, essa proposta, mas a gente submeteu com a perspectiva de que iríamos contactar esses outros departamentos que eu disse, né, que achamos fundamentais para participar da criação desse curso, né, mas que não sabíamos muito como é que iria se desenvolver essa segunda parte, né. Enfim, há algumas coisas que ocorrem na nossa vida que não sabemos bem porquê, mas, enfim, são muito bem-vindas, né? O professor Timothy teve uma série de problemas, né, na sua administração, e ele foi afastado e assumiu um novo grupo, né, provisoriamente, até que fosse feita a nova eleição, né? E na reitoria, então, o professor José Roberto, né? E no DEG, a professora Márcia Abraão, né? E como o professor Timothy estava encaminhando a proposta na época estava se desenvolvendo o plano de reestruturação das universidades federais, né? E a UNB aderiu a esse plano,
E o professor Timothy e sua equipe já havia desenvolvido uma série de propostas, né? E quando ele foi afastado, a nova equipe que assumiu começou a analisar o que tinha sido proposto e resolveu abrir para toda a comunidade da UNB o seu plano, né, o que é que era possível fazer, né, o que tinha sido feito e como eles estavam pensando os próximos passos, né. E essa comissão de 4 professores, né, nós fomos numa reunião em que eles estavam apresentando essa proposta de reestruturação, esse plano de reestruturação, e lá dizia que o curso de museologia estava previsto, a sua criação, mas dali a 2 anos. E eu tive que fazer pedir a palavra e dizer que na verdade, na FCI já existia uma proposta que tinha sido aprovada e que a gente estava exatamente no momento de contactar outros departamentos para verificar a possibilidade desses outros departamentos colaborarem com esse projeto, né? E a professora Márcia, então, quando foi colocado isso, né, quem é que estaria disposto, interessado nesse curso de museologia, né, além da FC, do CID, né, também o Departamento de História, Faculdade de Arquitetura e eu tenho a impressão que também tinha a parte de Ciências Sociais, o Instituto de Humanidades, alguma coisa assim, né? Que tinha interesse em criar esse curso, né? E quando eu coloquei que nós já tínhamos um projeto já aprovado, já desenvolvido, e que precisava era exatamente discutir com os outros departamentos como eles participariam dessa proposta. Discutir com outros departamentos para verificar como eles participariam dessa proposta, né? Qual a colaboração que eles estariam dispostos a conceder, né? Então ela colocou para todos nós, né, que nos reuníssemos e começássemos a fazer reuniões e definir qual proposta mesmo de curso que a gente gostaria de fazer. Fizemos então reuniões com essas instituições, né, com essas unidades, e aí ficou muito claro que a Faculdade de Arquitetura tinha muito interesse em desenvolver, e dizia que tinha professores que poderiam dar aula no curso, mas que não tinha uma proposta feita, né? E ao contrário do CID, né, que nós tínhamos a proposta, mas não tínhamos professores, né? E fizemos várias reuniões, né? E depois dessas reuniões, inclusive nessas reuniões, porque a comissão tinha estabelecido que disciplinas que nos interessava do IDA, da história e da antropologia. Em relação ao IDA e à história não houve modificações, mas em relação à antropologia, a professora Lia Zanota dizia assim, que a introdução à antropologia era muito concorrida e que talvez os alunos não precisassem de uma introdução, mas poderia pegar outras disciplinas. E fizeram a proposta de 3 disciplinas que poderiam ser ofertadas para os alunos da museologia, em troca daquelas que nós tínhamos solicitado, que, se não me engano, era introdução à antropologia e tinha alguma coisa que era relativa à comunicação visual, se não me engano, antropologia visual, e ela propôs outras 3 disciplinas que ficariam, os alunos
optariam por duas zeros, né? Por uma ou duas zeros, né? E teria como pré-requisito introdução à museologia. E foi com essa mudança, então, que foi encaminhada, finalizada, né, a proposta do curso. E para ver essa colaboração entre essas unidades, a reitoria nos solicitou que fizéssemos um termo de compromisso entre as unidades, né? E então, por isso que em 2008 está se comemorando 10 anos do curso de museologia, porque no dia 9 de outubro de 2008 nós assinamos esse termo de compromisso entre as 4 unidades, né, que foi feito exatamente nesse auditório aqui da FCI, né? E contamos com a presença de quase todos os diretores dos museus federais, porque, como eu tinha dito, eu recebia a ajuda do professor Mário Chagas em relação ao acesso à proposta da Unirio. Ele era professor e ainda é professor da Unirio, né? E era diretor, se não me engano, de um dos departamentos ligados à museologia, né? Aos museus, no antigo DEMU, Departamento de Museus e Centros Culturais. E então meu interlocutor foi sempre Mário Chagas, né, no Rio de Janeiro, para o IBRAM, para as coisas do IBRAM e para as coisas da Escola de Museologia da Unirio. E eu me lembro que quando eu disse que iríamos assinar esse termo de compromisso no dia 9, né, que faria uma solenidade aqui, e era exatamente a semana em que esses diretores de museus federais estariam aqui em Brasília fazendo sua reunião anual de avaliação do que ocorreu e análise e elaboração de proposta para o ano seguinte, né? E o Mário, eu me lembro do Mário Chagas dizendo que o Nascimento, eu estava ligando para o Mário perguntando se ele poderia vir, né? E ele dizendo, olha, o Nascimento está dizendo aqui do Lago que se você mudar para o dia 9, eu não sei que dia que a gente estava propondo, mas ele falou, se você mudar para o dia 9, o Nascimento está dizendo que todos os diretores dos museus federais estarão aí nessa reunião e que será possível que eles possam participar, então, desse lançamento, que seria muito bom esse lançamento, essa criação do curso de museologia em Brasília, porque é muito significativo. Afinal de contas, é a capital do país e ter um curso de museologia e numa universidade reconhecida como a UNB, seria tudo de bom, né, naquele momento, né? Para a área, porque ainda não tínhamos o Instituto Brasileiro de Museus, o DEMU era apenas um departamento dentro do Instituto, que era o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E então, que seria, todos poderiam vir prestigiar essa criação desse curso, né? E eu me senti extremamente honrada e muito feliz, e como uma adolescente, eu fui dizendo sim, 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 vamos mudar, eu acho que não tem problema. E no dia 9, então, lançamos o curso aqui e exatamente esse auditório estava com todos os diretores de museus. E eu acho que no Brasil não teve nenhum curso de museologia que foi criado com uma plateia de nível, era um peso, vou dizer assim, de conhecimentos e de experiências que estava aqui nesse auditório e prestigiando a criação desse curso, né? Eu fiquei muito feliz, né? Eu me lembro desse dia que eu comecei a falar, a historiar uma parte disso que eu estou falando, né? E a emoção vinha e eu tinha que parar, porque eu chorava, e quando eu olhava
Meus colegas do departamento também estavam todos emocionados, né, com essa solenidade, com essa criação desse novo curso. E eu só sei que foi um ato assim, de muita emoção e de muita alegria e de muita esperança, porque esperávamos para logo a criação do Instituto Brasileiro de Museus, esperávamos para logo a abertura de vagas para museólogos nesse instituto, e como existia uma legislação que estavam pedindo, né, exigindo que os museus oficiais públicos tivessem seus quadros museólogos, a perspectiva de desenvolvimento dos nossos alunos profissionalmente estava praticamente assegurado, né? E era muito. Então a comissão e toda a faculdade, a universidade estavam muito felizes com a criação desse curso e com as perspectivas que se abriam, né? E foi assim, isso em 2008, outubro de 2008. Em primeiro semestre de 2009, tivemos que criar vários concursos, né? Tivemos também muita felicidade do reitor aí já era, eu acho que já havia sido eleito o professor José Geraldo, e a professora Márcia continuou como decana do Decanato de Ensino de Graduação. E eles, então, deram todo o apoio para esse novo curso. Eles deram todo o apoio para a criação desse novo curso e já ofereceram, se não me engano, 13 vagas de professores, né, para concurso, para todo o consórcio, para todo o consórcio, né? E eram 7 vagas para museologia, duas que seriam destinadas para a ciência da informação, quer dizer, uma para as disciplinas que viriam da biblioteconomia, outra para as disciplinas que viriam da arquivologia, uma vaga de professor para o departamento de artes visuais, para as disciplinas que seriam oferecidas para as artes visuais, né? Duas vagas para o departamento de história, porque, se não me engano, eram 4 disciplinas que vinham da história e, portanto, precisaríamos no mínimo de 2 professores para dar conta dessas 4 disciplinas, e um professor para antropologia, porque eram 2 disciplinas que vinham da antropologia, né, que seriam oferecidas para a museologia, né. Então, esse plano reúne, pela maneira como que a professora Márcia, o professor Geraldo e outros diretores da reitoria, né, dos decanatos, né, planejaram. Foi extremamente generoso com esse novo curso, porque as falas que a gente tem notícia é sempre de um curso ser criado e o coordenador ou o diretor da unidade mendigando na reitoria por vagas para concurso, para poder formar o corpo de professores e etc, etc. Verba para montar seus laboratórios e, enfim, são várias dificuldades de vários tipos, de várias naturezas, né? Diversas naturezas, e para constituir cursos novos. E o que acontecia nesse universo do plano Reúne é que os cursos que estavam surgindo, como havia sido planejado quais seriam os passos e as necessidades deles, então, conforme se caminhava,
vinham os recursos para poder atender ao que havia sido planejado. E foi excelente, porque eu não tive que ficar mendigando vagas de professores. A professora Márcia sentou e pediu uma reunião e explicou que tinha reservado tantas vagas para esse curso, 13 vagas. E eu fazendo as contas de quantas disciplinas seriam dadas e quantos professores, digamos, com a carga mínima de duas disciplinas por professor, aquele número de professores daria conta perfeitamente do que estava sendo proposto, né? Obviamente existiam disciplinas que já estavam sendo dadas e eu minto. Tinham disciplinas que estavam sendo dadas para o departamento que participava do consórcio, mas mesmo assim ele recebeu uma nova vaga de professor, para fazer um concurso para professor, para poder ter um novo professor para ministrar aquela disciplina para o curso de museologia. Então veja que nós não estávamos sobrecarregando nenhuma unidade, porque todos estavam recebendo o número de vagas suficientes para poder atender às necessidades do curso novo, né? E isso foi extremamente surpreendente, né? Na história do ensino no Brasil, né? De você ter um planejamento para a criação de novos cursos com recursos suficientes para atender as demandas desses novos cursos. Eu me senti extremamente feliz de participar desse momento e perceber que no ensino e na administração pública não é verdadeiro o relato de que você tem que ficar passando pires para buscar recursos, migalhas para fazer seu projeto funcionar. Retomando a lembrança sobre a construção do curso, podemos digamos, destacar uma questão que foi bastante debatida no colegiado posteriormente, que tem a ver com as disciplinas MC3 e MC4, Museologia e Comunicação 3, Museologia e Comunicação 4, em que os alunos desenvolvem um planejamento, uma organização de uma proposta de exposição, e no MC3 e no MC4 seria a realização dessa proposta, né? Quando eu pensei nessas duas disciplinas, por um lado a Unirio também tinha essa prática de desenvolver uma exposição curricular para os alunos, mas eu me lembrei do curso da Valdisa, que no primeiro módulo a gente desenvolveu uma exposição em que creio que todos os alunos que participaram cresceram muito e aprenderam muito sobre o papel do museólogo, a seriedade do seu trabalho, porque envolve não apenas uma curadoria, mas envolve também você pensar para quem você está planejando esta exposição, como você quer que o público veja essa exposição, como ele participa da exposição, se possível,
tipo de público você espera atingir, e principalmente teria que haver uma parte da disciplina de MC4 voltada para avaliação da exposição, porque é exatamente essa última fase de um projeto expositivo que é sempre esquecido. E muitas vezes as exposições repetem erros exatamente por porque o museu ou o pessoal do museu não para avaliar a exposição que foi realizada. E quais foram os acertos, quais foram as novidades e que tipo de público que veio, se houve mudança ou não houve. É muito importante essa parte, né? E então eu sempre defendi que deveria a MC3, Museologia e Comunicação 3, Museologia e Comunicação 4, não deveriam deixar de apresentar exposições, e que a universidade deveria proporcionar recursos para que os alunos pudessem desenvolver suas pesquisas, construir os móveis e recursos expositivos espaciais, e mesmo visuais, e mesmo gravação de depoimentos, som, né? E tudo isso só é possível se o curso se na dotação do curso constar um item destinado a essas despesas, né? Durante todos esses anos, o que eu percebi foi que os professores responsáveis por essas disciplinas sofreram muito com essas dificuldades de recursos, e os alunos também, porque os alunos, mais do que os professores, sofrem muito de ansiedade com todo esse processo de elaboração de uma exposição e realização dela, né? Então, mas, por outro lado, a avaliação que eu faço vendo no site do curso as exposições que foram realizadas, é que a preocupação com a realidade, a preocupação com o social e com a problemática atual, seja de minoria, seja de preocupação com a problemática de gênero, tem sido alvo dos projetos desses alunos, né? E o que significa que eles estão correspondendo ao que a museologia deveria realmente focar, que é não apenas pensar no passado e na preservação da nossa cultura, da nossa história, mas principalmente pensar no momento atual e no momento em que estamos vivendo, e o que nós somos, né? E como nós queremos continuar a ser, ou no que queremos nos transformar. E trazer essas problemáticas atuais faz parte dessa prática museológica contemporânea. E eu então fico muito feliz de ver esses alunos e esses professores, né, atendendo e correspondendo a esse ensinamento da museologia contemporânea, né? Então não é mais uma museologia voltada para o passado e para acervos das elites, né, ou preocupada apenas com o aspecto da conservação, mas preocupada com a organização e a disponibilização dessa memória da população em geral. No caso dos alunos, é um público mais restrito
exatamente por ser uma disciplina, é uma exposição curricular, mas de qualquer maneira a comunidade universitária a cada semestre tem uma devolução desses anos de ensinamento da museologia para esses alunos, e que pode ser avaliado, né? E o próprio curso pode, eu tenho a impressão que é uma forma de avaliação do próprio curso, quando você vê essa realização dessas exposições, né? Eu não sei, Monique, se você quer mais alguma coisa, mas... O que você deseja para o curso? Ah, sim, eu esqueci de dizer que... eu estava falando, quando nós paramos, era na questão das vagas de professores, né? E na distribuição para o consórcio. E eu só tenho a agradecer o fato de que esse consórcio e os professores que têm participado dele vem crescendo a sua ligação com a museologia e com o corpo docente que está lotado, né, na FCI, e a aproximação desses professores das outras unidades a esse corpo docente da museologia, e o seu envolvimento também com pesquisas, desenvolvimento de pesquisas por parte dos alunos, né? Então, há muitos alunos fazendo projetos de pesquisa, de iniciação científica com vários professores que não são desse corpo docente lotado na FCI, mas na artes visuais e na história principalmente, né? E me parece que essa perspectiva de criar um curso com outras unidades se foi muito difícil no início, esse entrosamento dessas áreas diversas. Passados 10 anos, percebemos o quanto algumas áreas já estão mais afinadas, e isso eu atribuo e agradeço, né, aos professores que participaram dando disciplinas para os alunos da museologia, e a sua generosidade em participar do colegiado, em discutir os problemas do curso e em orientar e se dispuseram a orientar nossos alunos, né? Isso eu creio que é um aspecto positivo, porque a característica da Universidade de Brasília é exatamente não permanecer encerrado em si mesmo, né? Mas sim se abrir às outras áreas e permitir que os alunos transitem por diversas áreas, às vezes até díspares, mas é exatamente pela experiência em áreas diferentes que fazem com que os alunos cresçam e percebam se realmente é a museologia que eles querem ou se são outras áreas que eles têm mais proximidade. E muitas vezes eles continuam na museologia, mas depois fazem a ponte com essas outras áreas naquilo que temos em comum. Isso é extremamente positivo. Eu me lembro de uma aluna que ela, se não me engano, ela tinha uma formação ou vinha do curso de Química, veio e fez o curso de Museologia e depois voltou para Química, e eu acho que eu não sei se ela ainda permanece ou se já terminou, mas parece-me que ela tinha entrado no mestrado em Química e pensando na questão da conservação. Então, aparentemente áreas muito distantes, mas como disse, é uma aparência, porque temos os pontos em comuns e que muitas vezes os alunos e muitas vezes os professores desconhecem, né? E quem vai para a área de conservação e determinados acervos, o conhecimento de química é essencial
para a preservação de determinadas coleções. E esse encaminhamento dessa aluna, não desistir da museologia, mas também não desistir de fazer a ponte, eu creio que é uma das maneiras como se diria, de realização ou de expansão, não é realização nem expansão, né? É uma das formas de viver a interdisciplinaridade, me parece, né? Que não é necessariamente, a museologia não necessariamente tenha que ser interdisciplinar, mas que várias disciplinas possam pensar a museologia e trabalhar em conjunto e às vezes sobre determinadas questões ou problemáticas, porque não é o ensino apenas da museologia que fará com que ela avance, mas exatamente são as contribuições de diversas áreas caminhando junto com a museologia que fará com que a museologia se desenvolva e caminhe para que não se transforme em alguma coisa estática, parada no tempo, como era antes dos anos 1960, né? Então, eu tenho muita esperança que esse curso continue, então, trabalhando com áreas diferentes e abrindo espaço para discutir e buscar soluções em muitos campos de conhecimento, né? Levando ao próprio conhecimento adquirido no campo museológico, né? Não sei, embora pareça muito um cenário extremamente trágico e negativo, esse que estamos vivendo em 2018, com a perda do acervo e a perda do Museu Histórico do Rio de Janeiro, né? Museu Histórico Nacional, Museu Nacional, então já estou cansada. Museu Nacional do Rio, com a perda do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e de todo um acervo de valor inestimável, e mesmo sabendo que vários outros museus estão em situação extremamente precária, e que o próprio Instituto Brasileiro de Museus corre o risco de ser extinto e transformado substituído por uma agência brasileira de museus, e com a dispensa de numerosos servidores que hoje estão lotados no IBRAM, eu creio que temos que sempre pensar num futuro em que essa situação, que parece uma situação limite, ela não se constitui nesse limite na medida em que projetamos nossa capacidade de resistência, né, e nossa capacidade de criar novas formas de trabalho e espaços de trabalho, né, e também novas formas de organização desse campo de conhecimento. E então o que me parece, se 2008 era um ano em que as esperanças de criação de coisas novas e vagas novas para os profissionais estava presente, em 2018 está presente exatamente o espaço da luta e o espaço da constituição de solidariedades,
porque eu acabei de assistir ontem o filme Os Invisíveis, que ocorre na Alemanha nazista, em Berlim, em que você vê a trajetória de 4 judeus que sobreviveram nessa cidade e ajudados por alemães, famílias alemãs que correram risco da perda da própria vida para ajudar um outro ser humano, né? Então essa capacidade de ver o outro e sentir a sua necessidade e você ter consciência e disponibilidade para ajudá-lo, eu tenho a impressão que nesse momento é o que necessitamos, não só nessa área nesse campo do conhecimento da museologia, mas em todos os campos do conhecimento. Não podemos vacilar, temos que continuar avançando, né? E criando cada vez mais laços de solidariedade, e cada vez mais criando novas experiências, novos espaços e novas organizações, porque muitas vezes quando é extinto uma forma de organização, o ser humano tem capacidade para pensar, para criar e para implantar outras instituições, outras organizações, outros espaços de trabalho. Talvez sem a sofisticação que é dada por esses projetos patrocinados por grandes empresas, né? Mas projetos mais humildes, mas que dê conta exatamente do ser humano e sua cultura, porque a cultura do ser humano, ela precisa sobreviver. A cultura dos grupos, a cultura de comunidades precisam sobreviver. E exatamente você criando formas dela continuar sendo praticada, vivida, mesmo que de forma bastante humilde, é a contribuição do momento. E é por ela que mais tarde você, quando estivermos num cenário mais positivo, é por elas que teremos condições de retomar esse crescimento e construir projetos mais complexos, né? Projetos mais complexos, e poderemos também desenvolver recursos mais melhores, ou melhores não é a palavra correta, recursos mais sofisticados, ou enfim, mais contemporâneos, que usam do meio eletrônico, digital e virtual, né? E quando você então pensa nessa perspectiva de passos pequenos, espaços menores, mas onde a vida continua presente, creio que em momentos duros é o que a museologia talvez possa trazer e deixar, né, de contribuição. E creio que os alunos, percebendo essa situação, talvez desenvolvam sua criatividade no sentido de continuar com a problemática atual, mas
e continue fazendo suas exposições curriculares, mas de uma maneira diferente e sem reclamar tanto de não ter tanta infraestrutura, né? Talvez a falta de infraestrutura e acabe fazendo com que eles desenvolvam outras habilidades e outras competências, né? Bom, eu agradeço muito essa possibilidade de deixar algumas palavras. Eu confesso que talvez esteja um pouco confuso nesse final, mas eu acho que é o cansaço, é muito cansaço. E se houver alguma questões que ficaram obscuras, depois podemos combinar e gravar outros depoimentos, né?